Correção do PET 5, primeiro ano, quarta semana de matemática. Encontro os valores de x em cada caso. Então, eu peguei aqui, né, aquela dica do SOCATOA e iremos calcular o quê? Nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Dessa forma, nós iremos calcular, então, a tangente de 60. O número 1 pede para calcular o valor de x. Vamos observar esse triângulo. Ele tem o cateto oposto e adjacente. Então, nós vamos calcular a tangente de 60. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3. 8 raiz de 3 sobre 3. Então, multiplicando, passando o x multiplicando a raiz de 3, nós temos 8, também raiz de 3. Agora, observe que nós podemos pegar essa raiz de 3 e passá-la dividindo o 8 raiz de 3. Dessa forma, nós conseguimos, cancelar os dois. O x é igual a 8. Letra B, seno de 30, porque eu tenho o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 11 meios. Nós vamos substituir o seno de 30, que é meio, e depois nós iremos pegar esse 11 meio, passar ele multiplicando o meio. 11 meios, que estava lá embaixo, vezes esse meio aí, ó, que é igual a x. Vamos fazer a multiplicação das frações. 11 vezes 1, 11. 2 vezes 2, 4. 11 quartos é igual a x, ou x igual a 11 quartos, a gente já chegou na resposta, tá? Mas tem pessoas que têm dificuldade de compreender isso que eu acabei de falar. Então, é necessário para elas fazer a transposição do lado, ficar negativo e multiplicar por menos 1. Então, vamos fazer isso. X é igual a 11 quartos. Letra C, nós temos o cateto oposto e a hipotenusa. Então, podemos calcular o seno de 45. É igual a 6 sobre x. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a 6 sobre x. Multiplicando, cruzado, eu tenho x vezes raiz de 2, 2 vezes 6, 12. Agora, eu posso passar essa raiz de 2 dividindo o 12. Mas quando fizer isso, nós vamos cair num probleminha, porque não podemos ter resposta em raiz no denominador, na parte de baixo. Então, vamos usar um método que chama racionalização de denominador. Quando eu pego essa raiz que está no denominador e pego ela, multiplico tanto em cima e tanto embaixo. E aí, a gente consegue cancelar essa raiz de baixo. Então, eu tenho 12, raiz de 2. A raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Cortando aí, tenho que x é igual a 12 raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa divisão, nós temos x igual a 6 raiz de 2. Esse é o valor do x. Letra D, nós temos aí o cateto adjacente a 60 e temos a hipotenusa. Então, vamos usar o cosseno de 60 é igual a x sobre 9. Cosseno de 60, vamos lá, meio, vamos substituir aí, ó, meio é igual a x sobre 9. Multiplicando invertido aí, temos 2x é igual a 9. Vamos dividir esse 9 por 2. Pode deixar a resposta sim ou fazer a divisão, que ficará 4,5. Então, esse é o valor de x.
nós temos o cateto adjacente a 45 e hipotenusa. Então, nós podemos utilizar o cosseno de 45, que é igual a x sobre 6. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Podemos agora multiplicar invertido. Teremos 2x igual a 6 raiz de 2. Podemos passar esse 2, está multiplicando o x dividindo 6. Então, teremos 3 raiz de 2. Esse é o valor desse x. Letra F. Para calcular o valor desse x, é necessário que nesse triângulo superior eu tenha outro valor de um cateto, e eu não tenho. Então, observe que o cateto adjacente aí, esse aí, ó, ele é a hipotenusa do de baixo. Eu encontrando esse valor, eu consigo calcular o de cima. Então, no triângulo abaixo, eu vou calcular o teorema de Pitágoras, onde diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Então, eu coloquei H para a hipotenusa, somando aí, né, o 2 e o 10, nós teremos 12. Nós temos que a raiz quadrada de 12 é igual a 2 raiz de 3, fazendo a fatoração da raiz de 12, tá? Então, eu já coloquei aí o valor. Essa é a altura. Agora, eu consigo calcular o cosseno de 30, porque eu tenho o cateto adjacente agora, que é o H. Então, x sobre o H. Quem que é o H? 2 raiz de 3. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O que eu posso fazer? Multiplicar invertido, né? Cruzado, desculpa. Então, nós teremos 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 igual a 2x. Multiplicando as duas raízes, teremos raízes ao quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 2x. Então, terei 6, 3 vezes 2, 6. Passando o 2x para o lado esquerdo e o 6 para o lado direito ficam negativo. Multiplicando por menos 1, nós teremos positivo. 6 dividido por 2, 3. O x aí tem o valor de 3. Número 2. Pede para considerar esse triângulo retângulo em C. Para esse triângulo, o seno de A é igual a... Então, vamos calcular o seno de A. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? É o 5. A hipotenusa é o 10. Então, o seno de A, nós vamos olhar aí, ó. Vou usar a primeira sigla aí, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de A é igual a 5 sobre 10. Se eu simplificar os dois, 5, nós teremos 1 sobre 2. Então, o seno de A é igual a meio, letra D. O exercício 3 diz que eu tenho o seno de alfa, que é igual a m, e o cosseno de alfa, que é igual a n. Então, nós vamos seguir do princípio, né, do quê? Qual que é o seno de alguma coisa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, onde for seno, eu vou substituir por m. E repito o restante. Agora, eu vou passar essa hipotenusa multiplicando m. Então, eu descubro que o cateto oposto é MH. Agora, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar N no lugar do cosseno, que é o cateto adjacente sobre a altura. Multiplica a altura vezes esse N. Então, o meu cateto adjacente é NH.
Agora, eu já tenho cateto adjacente e cateto oposto, eu vou lá na tangente de alfa, que diz que a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é MH e o cateto adjacente é NH. Eu posso simplificar H por H, né? Então, eu terei M sobre N. Então, a resposta certa é a letra A, M sobre N. A questão 4 diz assim: para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o teodolito, o aparelho para medir ângulos, a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30 graus, conforme a figura abaixo. Sabendo que a luneta do teodolito estava 1,5 metro do solo, qual era aproximadamente a altura da torre? Pediu para usar a tangente de 30, 0,58. Então, nós vamos pegar aí a tangente ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente aí, no caso, é o 100. Então, a tangente de 30, 0,58. Eu vou multiplicar isso aí, né? É cruzado. H é igual a 58 vezes 0,58 vezes 100. Então, teremos que a altura aí é 58 metros. Porém, da base do teodolito até a sua luneta, temos 1,5 metro. Então, nós temos que somar esse 1,5 metro. A torre será 58 metros mais 1,5 metro. O total dessa torre será 59 metros e 50 centímetros. A altura da torre. No número 5, diz que em um triângulo retângulo, o cateto adjacente, então eu escolhi aqui, ó, mede 4,5 e o seu cateto oposto é 2 quintos. E pede, né, para calcular a tangente. A tangente desse ângulo aí é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós temos uma regrinha que diz, quando temos uma divisão de fração, eu posso pegar a segunda fração e multiplicar pela primeira, porém eu tenho que inverter essa segunda fração. O que era 4 quintos, agora virou 5 quartos. Multiplicando 2 vezes 5, 10, 5 vezes 4, 20. Com essa divisão, teremos 0,5, que é a letra C. O número 6, ele fala da altura de um triângulo equilátero que divide esses triângulos em retângulos com ângulos agudos de 30 e 60, como mostra a figura. Considerando as medidas dos lados desses triângulos, podemos analisar e calcular o valor do seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Mas ele pergunta assim, ó, desse modo, qual que é o valor do seno de 30 mais o cosseno de 60? Eu sei que o seno de 30 é meio e o cosseno de 60 também é meio. Se eu somar os dois, eu tenho 2 sobre 2, dividindo aí 1. Alternativa correta, letra A. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola, sem tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou a dobrar a folha conforme a figura. Após a primeira dobra, a medida do segmento AE é... Observe que ele dobrou esse lado AD aí para dentro e ele é idêntico ao lado BC, então ele também mede 12. O lado DC mede 18 centímetros, EC 12, então 18 menos 12, 6. Forma aí um triângulo retângulo, onde que x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Esse x é que nós queremos encontrar o lado AE, que está pedindo no exercício, né? Então, 144 mais 36, nós teremos 180. Agora, a raiz de 180, nós teremos que fatorar para ver como é que vai ficar. Então, 180 eu consigo dividir por 2, que eu terei 90.
eu consigo também dividir por 2, que dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, dividindo por 5 dá 1. Então, ó, sai da raiz o 2, o 3 e continua o 5. Então, 2 vezes 3, raiz de 5. Então, nós teremos 6 raiz de 5, que é a alternativa E. A questão 8 diz o seguinte: a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetro na vertical. Diz caso que a rampa tem inclinação de x%, como o exemplo na figura. Então, nós temos aí a inclinação de 20%. Na figura, representa o projeto de uma rampa de acesso de uma garagem residencial cuja base é situada a 2 metros do nível da rua. Tem-se 8 metros de comprimento. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que, por as normas técnicas do município onde está localizada, exige que a inclinação máxima de uma rampa de acesso de uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação de 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser de... Quando fala-se na base da garagem, então nós temos que elevar essa garagem aí para que essa rampa fique menos inclinada. Então, eu vou calcular esse xzinho aí, fazendo a comparação desses dois triângulos. Então, x está para 20 centímetros, assim como 8 metros significa 800 centímetros. 1 metro que equivale a 100 centímetros. Cortando esses dois zerinhos aí, nós temos 20 vezes 8, 160. Então, nessa altura aí, 1,60 m. Mas, quanto que eu vou subir na minha garagem? Anteriormente, eu tinha 2 metros, né? Da base da minha garagem até a rua. Agora, eu terei 1,60 m. Então, 2 metros menos 1,60 m me resta 40. Então, eu tenho que levar a base da garagem 40 centímetros, que é a letra A.